que não gosta do filme A Múmia? Inclusive foi com esse filme que muita gente conheceu o Brendan Fraser, não é? Foi com você também a mesma coisa? Então, bora voltar nessa aventura e pensar com a cabeça de hoje o que a gente faria diferente se a gente fosse um dos personagens da Múmia. Partiu, vai ser legal esse vídeo. Inestrantes, Peter aqui! Galera, o filme A Múmia marcou a infância de muita gente, foi um filme bacana demais, né? Era tipo um filme do Indiana Jones, com aquele clima todo de aventura, de arqueologia, mas também era engraçado, tinha tecnologia pra caramba, tinha efeitos especiais muito maneiros pra época, concorda? E como o Brendan Fraser é o nosso queridinho do momento, bora revisitar esse filme, né, com uma proposta diferente. Agora não é só assistir, é se imaginar lá dentro da história e ver o que a gente faria de diferente. Topa o desafio? Challenge accepted! Então bora, vamos ver se é casca agora. Vamos lá, hein? Talaricagem. O filme começa mostrando que no Egito Antigo tinha um sumo sacerdote chamado Imhotep. Esse Imhotep era simplesmente o religioso de maior poder lá no reino. E mesmo assim ele ficou de talaricagem pra cima do faraó. Ele tinha um caso com a Anck-su-namun, nada menos que a esposa favorita do rei. E era proibido qualquer pessoa tocar nela. Não bastasse a trairagem, eles ainda ficavam de pegação bem ali no meio do palácio. Aí pedi pra dar ruim, concorda? Pra começar, eles não estavam traindo um homem qualquer, era só o homem mais poderoso do Egito. E pela época, também um dos mais poderosos do mundo. Galera, é erro em cima de erro. E eu tenho muito amor ao meu couro pra cometer esse monte de vacilo. Não faria essa, não. Últimas consequências. O faraó entrou bem na sala onde o Imhotep e a Anck-su-namun estavam se pegando. Mas quando ele chegou, tava tudo numa boa, né? Ela tava ali parada como se nada tivesse acontecendo. Mas o faraó, que não era bobo nem nada, percebeu que a pintura corporal da esposa dele tava manchada. Muito estranho, né? Quer dizer que, obviamente, alguém tinha encostado nela, não pode tocar. Eu falei pra vocês, era proibido tocar nela. Quando ele perguntou quem tinha tocado nela, a Anck-su-namun e o Imhotep tacaram o faraó com adagas. Mas pensa comigo, não seria infinitamente mais fácil ela dizer, ah, encostei ali. Não, eu me cocei, tava coçando. Porra, sério. Porra, e se evitar simplesmente o resto do filme inteiro? Acabaria o filme ali? Bom, se fosse eu iria por esse lado. Uma promessa. A guarda real chegou no salão onde o casalzinho tinha assassinado o faraó. A esposa do rei disse pro Imhotep fugir e se salvar. Mas em momento nenhum ela pensou em fugir junto. Ao invés disso, ela disse que ele tinha que salvar, porque só ele tinha capacidade de fazer ela ressuscitar. E antes que alguém chegasse nela, ela mesmo deu fim na própria vida, confiante que o Imhotep ia trazer ela de volta. Se eu tô ali, eu não seria tão dramático. A minha estratégia é ser vazar dali. Simples assim. Se me pegassem depois, ou se me matassem depois, aí sim, aí maluco, tu me traz de volta depois, né? Eu ia usar essa técnica depois, não antes, né? Crimes na surdina. Daí pra frente, o Imhotep seguiu cometendo mais crimes. Ele fugiu dos guardas, roubou o corpo da Anck-su-namun, roubou o livro dos mortos, invadiu um santuário sagrado e fez um ritual ilegal. Tudo isso pra trazer a mulher de volta à vida. Ele quase conseguiu, mas os guardas do faraó chegaram bem na hora e levaram todo mundo pra ser executado. Mas pensa comigo, esse plano todo foi muito óbvio. Era claro que o Imhotep ia fazer tudo isso. Ele inclusive gritou que ia ressuscitar a esposa do rei antes dela se sacrificar. E assim que o corpo dela foi roubado, tava claro onde é que eles iam encontrar ele, né? No santuário onde se fazia esse tipo de ritual. Vacilou. Sentença errada. O Imhotep, ele foi condenado à pior sentença que poderia ser feita no Egito Antigo. Ele foi mumificado vivo e fechado no sarcófago com vários escaravelhos carnívoros para eles irem devorando a carne dele aos poucos. Esse tipo de sentença também carregava uma maldição pesada. E se um dia essa múmia fosse liberta, essa pessoa voltaria à vida com poderes absurdos de destruição. Mas pensa comigo, pra que isso tudo? Quem conhece o mínimo de mitologia egípcia sabe que a preservação do corpo pelo ritual da mumificação é uma forma de garantir a vida pós-morte, concorda? Seja no mundo dos mortos ou de volta no mundo dos vivos, se houver essa opção. Ou seja, apesar de um castigo mega doloroso e cruel, no fundo eles deram uma vantagem pro Imhotep. No final das contas era só uma vantagem pro Imhotep. Ele não só foi mumificado, como também tinha a opção de voltar poderoso pra caramba. Se eu sou um dos que deu sentença pra ele, porra, eu não daria chance pro azar. Eu vou dar. Você vai ser mumificado, mas você pode voltar com poder depois. Eu ia ser mumificado, opa, valeu. Quer dizer, não tanto, né? Mas, pô, pensa. Você lembra que ele era o sumo sacerdote? Imagina um cara com todo o conhecimento religioso dele, voltando pro mundo dos vivos com sangue nos olhos. Ao invés disso, era só executar o Imhotep e deixar o corpo dele se decompor. Ou então, sei lá, bota numa forca, bota pra trabalhar, vai pra prisão, trabalha, né? E não ia chegar no mundo dos mortos e muito menos voltar pro mundo dos vivos, de acordo com a religião deles, ok? E evitar um montão de problemas. Covardia.
Depois que o Imhotep foi mumificado vivo, a história deu um salto de milhares de anos e mostrou a guerra milenar que ainda rolava naquela região nos anos de 1920. O Brendan Fraser interpreta o Rick O'Connell. Ele é um dos que faz parte das forças invasoras ali, naquele território. E pelo que parece, ele é bem próximo de um carinha chamado Benny. A batalha estava tensa para os invasores e o Rick gritou pro Benny se proteger dentro de uma das construções da Cidade dos Mortos. E essa, galera, era uma pista de uma característica óbvia do Benny. Ele era um FDP. O Rick gritou para ele esperar antes de fechar a porta, porque ele também precisava se proteger lá dentro. Mas o Benny não quis nem saber e fechou o Rick do lado de fora, mesmo dando tempo de esperar o amigo dele. Se eu tô lá, eu esperava, dava tempo de salvar o Rick. Tava na cara. O Rick se salvou por pura sorte e o filme deu um salto para 3 anos depois dessa batalha. Daí a gente conheceu a bibliotecária Evelyn. Outra coisa que a gente se deu conta nessa cena é que o filme tinha comédia no sangue. A Evelyn estava mexendo nos livros entre as estantes lá e ela usava uma escada para alcançar as prateleiras mais altas. Nisso ela se esticou para guardar o livro numa estante do outro lado, mas estava na cara que tinha um erro de cálculo bizarro aí, né? Deu ruim e ela acabou tendo que se equilibrar como se tivesse uma perna de pau. Mas não durou muito tempo, ela caiu com a escada e tudo em cima da estante e destruiu a biblioteca. Eu não ia arriscar essa manobra maluca, você ia. Coragem clichê. A Evelyn ouviu um barulho estranho na sala de artefatos egípcios. O salão é escuro, né? Cheio de sarcófagos, múmias. E a Evelyn foi até lá pra ver quem tava por ali. Clichêzão pra caramba, né? Em vez de ficar longe, vai lá conferir. Na verdade, eu duvido que alguém entraria num lugar sinistro daquele pra investigar um barulho estranho. É sempre assim, né? Filme de terror sempre desce nos porões lá quando tem barulho, né? Eu, pelo menos, não iria nesse aí. Atrás da maldição, o irmão da Evelyn, o Jonathan, trouxe um artefato com um mapa que ele aparentemente roubou do O'Connell. Enfim, eles avaliaram o objeto junto com o Dr. Terrence. Em resumo, aquilo seria prova de que a cidade de Ramunaptra existia. Acontece que ela era conhecida como a Cidade Proibida dos Mortos e ela era assombrada pela maldição do faraó. E a Evelyn se animou toda em ir pra lá. Olha que bacana. Quais as chances de eu me empolgar com essa viagem? Galera, eu tô tranquilaço aqui no meu estúdio gravando vídeo. Eu vou querer ir pra a cidade que tá cheia de maldição? Zero. Eu não tenho vontade nenhuma. Eu vou mexer com o que tá quieto? Ah, Peter, mas é só uma lenda. Tá. Mas e se na hora você descobrir que era verdade? Essa coisa de que é só uma lenda, mas e se não é só uma lenda? Eu não coloco o meu na reta, eu tô aqui pra dizer o que eu faria e o que eu não faria. Se você vai, ó, parabéns pra você. Abusado. Antes das coisas acontecerem no Museu do Cairo, o Rick se meteu lá numa confusão, acabou sendo preso e, apanhou bastante. Nisso, a Evelyn e o Jonathan apareceram lá na prisão e tentaram falar com ele pra coletar, pra pegar algumas informações sobre a cidade de Ramunaptra. Nessa conversa, o Rick, mesmo preso, conseguiu bater no Jonathan, cantar e beijar a Evelyn, né? Apanhou um pouquinho mais dos guardas. A cena é engraçada, mas não é o tipo de coisa que eu faria, ok? Pendurado. Eu costumo falar só das coisas que acontecem com os personagens, mas é impossível não falar da gravação da cena do enforcamento. Nessa cena, né, como em várias outras, o Brendan Fraser, o ator Brendan Fraser, ele decidiu que ia gravar sem dublê. Reza a lenda que deu muito ruim e ele quase virou presunto pra gravar isso aí. Isso é verdade, ok? Sim, eu era corda. Não, brincadeira, aconteceu mesmo. Ele chegou a desmaiar com a corda no pescoço. Imagina uma situação dessa. Se eu fosse o ator, tô saindo do filme agora, tá? Eu não ia me meter com esse tipo de cena, literalmente arriscando o pescoço. Tem dublê, o cara recebe bem, né, rapaz? Pô, deixa ele lá, pescoço do cara, depois ele passa um gelzinho, né? Língua solta. O grupo embarcou num barco pelo rio em busca da cidade em Ramunaptra. Aí durante a viagem, o Jonathan acabou encontrando um outro grupo de aventureiros americanos e eles começaram a jogar cartas apostando dinheiro. O pior é que essa galera também estava procurando tesouros e decidiu que também ia pra Ramunaptra. Sabe por quê? Porque o próprio Jonathan soltou todo o assunto. Pô, o sujeito tá indo atrás de uma cidade perdida que pode, né? Tá cheio de riqueza. E está abrindo a boca, assim, pra qualquer um. Criando concorrência à toa. Pra quê? Eu não daria esse mole. Arma errada. Depois que rolou aquela invasão no barco, aquele tiroteio descontrolado, cada grupo de aventureiros seguiu viagem atrás da cidade perdida. E num certo ponto da viagem, as duas caravanas acabaram se cruzando no meio do deserto. A cidade se revelou magicamente com o nascer do sol. Todo mundo saiu doidado para chegar primeiro. Claro, o Benny, lembra do Benny? Ele era o guia dos americanos nessa empreitada. E ele e O'Connell tiveram uma luta de chicotes durante essa corrida. Mas o O'Connell tinha armas ali com ele. Era só dar um pipoco no joelho do pilantra que ele resolveu o problema. Eu não ficaria na briguinha de quinta série não, galera. Ah, então você é muito cruel. Pô, eu tô no meio de um deserto, ninguém tá vendo. Ambição solitária. Na equipe do O'Connell tinha também o chefe da prisão, o Warden.
Ele foi para lá porque ele fez um acordo com a Evelyn. Ele trocou a vida do O'Connor por 25% dos tesouros que eles encontrariam em Ramunaptra. Só tem pilantra, né? Mas aí, durante a exploração do subterrâneo, o Sr. Warden lá decidiu se aventurar sozinho nas ruínas da Cidade dos Mortos. E quem lembra do filme sabe que ele achou uns caravelhos que, a princípio, pareciam bem valiosos. Mas a ambição, a gana dele, levou ele a um fim terrível. Mesmo sem saber que aqueles caravelhos não eram joias, né, mas sim bichos carnívoros, eu não teria coragem de perambular sozinho por ali. Você ficaria sozinho por ali? Eu não. Você. Avisos. Um sarcófago caiu bem onde o O'Connor, a Evelyn e o Jonathan estavam. Eles começaram a investigar e a Evelyn descobriu que quem estava mumificado ali não podia ser mencionado de jeito nenhum. E, obviamente, não era o Voldemort, né? De qualquer forma, era um aviso claro de que algum cara terrível tava ali. Pensando racionalmente, muita gente pode achar que não tem nada a ver, né? Que maldições não existem e tal. Eu concordo, lógico. Falando realidade que eu concordo. Mas se imagina lá, você lá dentro de um monumento de milhares de anos, dedicado aos mortos, com todo aquele misticismo egípcio, fuçando as coisas sem muito preparo. Você abriria o sarcófago? Vai que sai uma zarabatana, não disse que não, uma coisa, um dado. Não sei, né? Um gás, assim, porra, uma múmia deixou um pum lá dentro. Pelo menos medo de fungo e bactéria você deve ter. Não é possível. Você que seja muito casca grossa. Eu não sou. Meu nível de casca grossismo não chega tanto. Eles ainda assistiram os últimos instantes de agonia do Warden e souberam que 3 dos escavadores da equipe dos americanos literalmente derreteram com uma armadilha. Aí logo em seguida o acampamento foi invadido pelos guardiões e eles avisaram que era pra geral sair dali, senão iam morrer. Esse combo de má sorte pra mim, porra, seria um aviso claro pra parar de fuçar as coisas em Ramunaptra. Porra, vaza daí, vai pra cidade, vai brincar um pouquinho lá no trânsito, vai fazer alguma coisa. Nem pensar. No dia seguinte, os americanos ignoraram o aviso da maldição e abriram a arca com o livro dos mortos. Enquanto isso, a equipe do O'Connor abriu o sarcófago. A maldição era clara, estava na cara da gente. Se aquela múmia fosse trazida de volta à vida, ela iria matar e absorver os órgãos dos que violaram o baú e trazer de volta as 10 pragas do Egito. Mesmo assim, a Evelyn roubou o livro dos mortos e leu o encantamento que ressuscitava a múmia. Porra, tava feita a M completa. Tinha que ler aquilo em voz alta. Ave César Nobilus Carnívoros Próprios. Porra, pra que vai ler aquilo? Lê baixinho, né? O mais seguro era nem ler, não lê, mas lê em voz alta. Porra, nem pensar. Todo mundo ali só falava em morte e maldição. Eu, no mínimo, ia ficar impressionado e não ia arriscar nada. As estratégias. Mais um dia dentro da cidade e o trio de heróis foi perseguido por milhares de escaravelhos carnívoros. Só que para se livrarem dos insetos, o O'Connor jogou a tocha dele, né, de qualquer jeito pra cima dos bichos lá, e o Jonathan tentou afastar eles com tiros. Tocha e tiros. Fala sério, largar a tocha e tentar acabar com o inseto na base do tiro? Eu sei que quando o desespero bate a gente não pensa direito, mas teria jeito melhor de incendiar os caravelhos sem abandonar a única fonte de fogo que eles tinham na mão. E no tiro, porra, nem se fala de... Vai fazer o quê? O melhor, galera, era só se concentrar e fugir, que tá bom demais. Fina! Durante a fuga, a Evelyn acabou passando por uma passagem secreta e caiu exatamente onde a múmia estava. É claro que ela ficou muito assustada, mas ela foi extremamente elegante. Isso ela foi. Ela não saiu correndo, não deu escândalo. É uma lady. Provavelmente bem diferente se fosse a gente nessa situação, né? Pô, ia ser berro, correria, pô, ia tacar pra tudo. Fala a verdade, não ia ser assim. E tem mais, à esquerda dela tinha uma porta, que foi exatamente por onde a galera chegou logo depois. Eu não ia esperar nada, ia sair por ali mesmo, na mesma hora, correndo. Traíra! Que o Benny não vale nada, isso a gente sabe desde o início do filme, me admira que ninguém soubesse, né? Mas ele deu de cara com a múmia, e essa cena, eu vou confessar, é uma das minhas preferidas do filme. O Benny ficou com medo e começou a rezar com amuletos de diferentes religiões. E a coisa só funcionou porque a múmia reconheceu a língua dos judeus, que na época dele eram os escravos. Nisso a múmia viu um tipo de vantagem com o Benny e comprou a lealdade dele com ouro. O Benny aceitou, claro, né? Ele, pô, o cara é ganancioso pra caramba, então ele vai aceitar ouro. Mas na frente do filme, né, o Benny explicou que preferiu se juntar ao vilão do filme porque era melhor, né, ficar do lado da múmia do que na mira dela. Isso até faz sentido, mas a gente sabe que esses aliados são os primeiros a serem descartados. Mas diz aí, você ia topar ajudar um monstro desse? Eu provavelmente não. Agora, se eu tô na frente da múmia lá, eu ia ficar, tá bom, eu aceito, né, mas depois ia vazar. Insistente. A galera fugiu de Ramunaptra e voltou pro Cairo, mas Evelyn se sentiu responsável pelo despertar da múmia. E foi mesmo, né?
Ela leu aquela parada em voz alta. Daí a consciência dela não deixou que ela ficasse em paz pra ir embora. E ela insistiu em não deixar isso pra lá. Ela ficou, tentando pensar num jeito de consertar as coisas que ela mesmo aprontou. É uma atitude nobre da parte dela, pelo menos isso, né? Só que até ali não havia nenhum jeito, nenhuma informação, nenhum plano de como derrotar a múmia. Eu iria pra longe, tentaria me preparar, pedir ajuda, né? Pra só depois encarar o monstro de novo. Você. Presença ilustre. A nuvem de gafanhoto já tinha rolado como a primeira praga do Egito. Depois, os personagens viram a água virando sangue e logo em seguida começou a chover fogo do céu e rolou um eclipse. Tava claro, a múmia tava ali e não ia embora tão cedo. Depois foi descoberto que provavelmente a múmia estava atrás da Evelyn porque ela teria sido a escolhida como sacrifício para ressuscitar a Anck-su-namun. Ou seja, galera, não bastava o perigo das pragas. Agora a Evelyn tinha uma ameaça de morte certa. Era ela o alvo, o target. Por isso que, de novo, se eu fosse a Evelyn ou qualquer outro personagem ali, não existe chance nenhuma de eu ficar no Cairo. Você ficaria pra tentar resolver alguma coisa ali? Eu não. Sonequinha. A essa altura, a múmia estava quase toda regenerada e já tinha voltado praticamente à forma de Imhotep. Ele entrou no quarto da Evelyn enquanto ela dormia e beijou ela. Coisa louca, né? Mas na boa, quem é que ia conseguir dormir nessa situação? Ela estava trancada para ser protegida de um ser místico que ia sacrificar ela num ritual. Não era isso? Na boa, galera, nessa situação eu nem pisco. Que dirá dormir tranquilo, vão ter que me sedar. Inocência. O Imhotep se regenerou por completo e conseguiu alcançar a Evelyn. Ele sugeriu que se ela fosse com ele para Amunaptra de livre, espontânea vontade, os amigos dela seriam poupados. Ela aceitou, mas você confiaria na palavra de um vilão que nem com aquela cara, daquele jeito? Eu não confiaria, não. Delay. O O'Connell conseguiu convencer um antigo amigo, né, o Winston, a pegar o avião para enfrentar a múmia perto de Amunaptra. Mas o Imhotep criou uma tempestade de areia sinistra para derrubar o avião. Enquanto isso, a Evelyn ficou um tempão olhando, pediu para parar. Mas fala sério, quando que isso funcionou na história do cinema, né? Pô, tu vai pedir, para, Jason, não me mata, né? Depois até deu um jeito estranho malvado lá, mas quase não deu tempo. Eu seria mais ligeiro. Nem que fosse tacando areia no Imhotep, sabe? Dando uma rasteira pra ele cair. Tem muito jeito pra desconcentrar o sujeito no estalar de dedo. Você pensa, vai distrair ele. Ganhar tempo. A Evelyn foi levada pra sala de ritual confiando que o O'Connell e o irmão dela iam chegar a tempo pra salvar ela. Ela tinha essa noção. Eu vou lá, mas eu vou ser salvo. Mas será que não rolava nem um pouquinho de rebeldia? Sei lá, sacudir um pouquinho? Eu digo nem tentar fugir, sei lá, dá trabalho. Atrasar as coisas. Eu tentaria atrasar no mínimo, contar uma piadinha. E você? Um tiro. Já dentro da cidade de Amunaptra, um escaravelho entrou na pele do Jonathan e a sorte foi que o Conan foi rápido e retirou o bicho debaixo da pele dele. Mas precisava ter atirado no inseto depois. Além de ser uma coisa espalhafatosa que serviu mais pra avisar o vilão que eles já estavam lá dentro, também era desnecessário. O bichinho já tava caçando o rumo dele lá na frente, né? Era só deixar que eles iam seguindo a surdina e o Imhotep não seria avisado que ele estava ali. Talvez não tivesse tanta pressa no ritual. Esquecido. Os mocinhos do filme chegaram na sala do tesouro e deram de cara com um monte de múmias vivas que saíram do chão. A primeira alternativa foi meter bala de novo. E só mais pra frente o O'Connell pegou uma dinamite e explodiu os monstros que estavam atrás deles. Mas pensa comigo, se ele tinha dinamite o tempo todo, por que essa não foi a primeira opção? Eu usaria o explosivo logo de cara. Vacilou de novo. Imhotep estava já quase ressuscitando a Anck-su-namun, mas parou mais uma vez o ritual no meio. Ele não aprendeu nada da última vez? Não é possível, né? Dessa vez ele parou porque ele viu o Jonathan com um livro de ouro. Nisso ele parou tudo e foi atrás do irmão da Evelyn. Mas pensa comigo, durante o ritual, o próprio Imhotep disse que o sacrifício da Evelyn ia trazer a amada dele de volta à vida e também deixar ele invencível. Pra que então parar por causa de outro livro? Não era melhor terminar o ritual e garantir esses benefícios? Pô, é um plus bacana, é um bônus, né? E atrás do livro de ouro sendo invencível é muito melhor, na minha opinião. Assistindo o show, o O'Connell chegou para salvar a Evelyn, que estava acorrentada na mesa de sacrifício. Antes de dizimar as múmias que estavam por ali, ele conseguiu soltar uma das correntes que prendia a mão da Evelyn. E o que ela fez com isso? Nada. De vez em quando subia uma múmia ou outra lá em cima da mesa e tal, e ela nem tentou se livrar deles. Na verdade, ela só ficava tentando soltar as outras correntes, mas tava na cara que isso era impossível. Como que ela vai fazer isso? Aliás, a Evelyn tava literalmente do lado da múmia da Anck-su-namun. Não seria bom ela moer a múmia no soco, estragar a carcaça lá da outra, lá, só pra garantir que o ritual não fosse dar certo de jeito nenhum? Porra, a Anck-su-namun ia voltar
num punhado de poeira, na farinha láctea, sei lá. O Conan até conseguiu soltar todas as amarras dela depois. E ele também nem pensou em destruir a Anck-su-namun. Eu tentaria isso. Moía tudo, que nem casca de ovo, no mínimo, né? Até porque um pouco mais pra frente, a múmia da Anck-su-namun atacou e perseguiu a Evelyn. Comigo já não ia rolar isso, percebeu? Pior ideia. A gente soube o filme inteiro que a Evelyn entendia tudo de hieróglifos, né? Que é a escrita sagrada dos egípcios. Ela tinha acabado de ser libertada pelo Conan quando o Jonathan começou a ler o livro de ouro, que era a única coisa que podia derrotar o Imhotep. Mas nessa hora eles estavam na mesma sala. E a Evelyn disse que ele precisava continuar lendo o que estava escrito no livro. Mas hora nenhuma, nem ela e nem o Jonathan pensaram em deixar o livro com a Evelyn. Com certeza ela ia saber ler muito mais rápido. Aliás, tinha símbolo que o Jonathan nem entendia. Como é que vai ler isso aqui? Não dá. E na boa, que dava pra jogar o livro pra ela naquela hora? Dava. Você não acha que dava? Distraído. Quase no fim dessa treta toda, o Imhotep e o Conan estavam lutando. Enquanto isso, o Jonathan e a Evelyn conseguiram se reunir e abrir o livro de ouro. O Imhotep jogou o Conan pra longe. E quando foi se aproximar dele pra descer a porrada um pouquinho mais, ele passou bem na frente do Jonathan e da Evelyn, que já estavam lendo o livro. Como que ele não foi capaz de impedir isso? Por que não parou aquela coisa que tá acontecendo? Os dois lendo. Pior, como que ele passou perto deles e nem se ligou no que eles estavam fazendo, que era o principal? Se sou eu aquela múmia lá, porra, ia parar aqui na hora. Desistiu? Bom, a Evelyn começou a ler o feitiço que deixava o Imhotep mortal. Mas ela teve tempo de ler tudo na boa, e ele ficou só com cara de broa lá, olhando ela fazer tudo. Pô, cara, ele podia se transformar numa tempestade de areia, sair voando, né? Podia atacar eles, mas não. Ficou só olhando, morreu de graça. Olho grande. Durante todo o confronto final, o Benny ficou fazendo frete dos tesouros da cidade de Amunaptra. Claro, né? Tinha um mar de objetos de ouro lá dentro e o miserável não podia ver um tesouro que logo se vendia. Mas com a morte do Imhotep, o templo começou a desmoronar, as portas se fecharam, era o sinal claro de sair correndo ali, a doida, correr que nem louco. Mas o Benny insistiu um pouquinho mais, ficar ali, ele pegando um pouquinho mais, né? Para fazer a última carga de ouro, o último fretezinho de ouro. E com esse atraso ele não teve a mesma sorte que os outros e acabou ficando trancado na sala do tesouro com os caras velhos. Na boa, se eu vejo que vai dar ruim, é pernas pra que te quero. Já tinha bastante ouro lá fora. Concorda com o que eu não faria? Você teria feito alguma coisa diferente do que eu disse aqui? Comenta aqui embaixo e já escreve outro filme, outra série, qualquer obra da ficção pra gente trazer no quadro O Que Eu Não Faria. Obrigado por esse vídeo, toca aqui, se inscreve no canal. Isso que é bacana, compartilhar com vocês esses momentos de nerdice pura, né? Essa conversa bacana, colorida, isso é bom demais. Você aqui é o que fortalece o canal, obrigado por isso, de verdade. Até a próxima, fui!